Muito obrigado por você estar aqui em mais um vídeo do YangCast. Esse canal está crescendo muito, mas nós podemos crescer ainda mais. Antes de seguir, é importante que você se inscreva no canal, ative as notificações e deixe o seu like aqui embaixo, porque isso ajuda bastante a construirmos mais conteúdos para você. Bom vídeo! Mais uma vez você por aqui, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Eu já falei isso e eu vou repetir. A pessoa mais importante daqui, é claro que é você, meu querido telespectador e minha telespectadora, que está sempre aqui acompanhando o YangCast. YangCast, que por sinal, produção, eu já vou pedir para a produção inserir o QR Code na tela, porque nós estamos chegando a 1 milhão de seguidores no Instagram do YangCast. Um trabalho de mais ou menos 11 meses, nós já estamos chegando a 1 milhão de seguidores. E o que isso significa, Yang? 1 milhão de seguidores é muito mais do que números. Nós estamos falando de pessoas que diariamente são alcançadas e transformadas através do conteúdo que a gente libera aqui neste podcast. Então é um número para se vibrar. Chegou também a nossa plaquinha do YouTube, que eu já falei pro Gui, ele vai dar um jeito, vai inserir a plaquinha aqui no cenário. Quero agradecer aos mais de 120 mil inscritos aqui no canal. É muito bom ter você, é muito bom contar com a sua audiência. Nós estamos recebendo diariamente mensagens de pessoas que falam o quanto são alcançadas através dos nossos conteúdos, e isso é muito bom porque a gente entende que estamos cumprindo o nosso propósito. Se você não é inscrito no canal, já clica no botão de se inscrever, ativa as notificações para você não perder nada, e todas as redes sociais, o TikTok, o Instagram, vai ficar tudo facilitado para vocês aqui na descrição do vídeo. Eu estou com um convidado especial, que vocês sabem da regra do jogo. Convidado bom, convidado top, tem que ter parte 2, tem que ter replay. E é por isso que eu estou recebendo meu amigo que está aqui pelo Brasil, atendendo algumas agendas, aproveitou mais uma vez um pequeno espaço na sua agenda para nos atender aqui em Alphaville. Ele é meu querido amigo que está sempre trazendo conteúdos novos, eu acompanho bastante e tenho a alegria de trazê-lo novamente para vocês. Senhoras e senhores, meu querido pastor Edivaldo Simão no YangCast, seja bem-vindo de volta, meu amigo. É nóis, uma grande honra, amigo, estar aqui de volta e é sempre bom voltar ao Brasil. E é esse programa aqui, um programa que eu amo, compartilhar a palavra do nosso Deus. A paz do Senhor Jesus para aqueles que são crentes, para aqueles que não são crentes. Boa tarde, boa noite, bom dia. É uma honra tê-lo aí desse lado. É uma honra te receber, meu amigo. A agenda tá corrida aqui. Eu vi que você tá para cima, para baixo. Esteve ontem na inauguração lá do Thiago Brunet. Certo. Tem algumas agendas, algumas igrejas também aqui. Você é um cara sempre alinhado ao seu propósito, de fato, né, meu amigo? Quem não tem propósito não deveria existir. Eu digo sempre que a razão que nos faz estar na Terra é o nosso propósito. E o propósito vai te alinhar 4 coisas. Com quem você anda, aonde você vai, o que você fala e como você se cuida. Uau. Todo cara gordo provavelmente não tem propósito. Porque quem tem propósito sabe que tem que cuidar do seu corpo. Todo cara gordo não tem propósito. É polêmico. Porque se não cuida do seu corpo... Veja, André, quem tem propósito, ela acredita em longevidade. Legal. Ok? E se você sabe que tem propósito e você tem um tempo para cumpri-lo, você vai cuidar do seu corpo, da sua alimentação. Então, não que todos os gordos não tenham propósito. A pessoa que é gorda por doença, e respeitamos. Mas para entender que quando você entende o teu propósito, você vai saber o que comer a propósito. Quem tem propósito não come tudo. Quem tem propósito não come tudo. E posso ir mais além. Profetas ou seja, profeta tem cardápio. Profeta tem cardápio? Posso ir na Bíblia? Não come de tudo. João Batista, gafanhoto e mel. A maior parte dos homens de Deus que Deus aponta, Deus vai restringir algumas comidas. Yes. Porque Satanás, quando quis destruir a humanidade, pegou Eva pela boca. Sim. Deus, quando quis ganhar um homem, também teve que usar a boca. Por isso é que instituiu a Santa Ceia. Posso ir mais além? Satanás destruiu a humanidade através de uma mulher, Eva. Yes. Deus restituiu a humanidade através de uma mulher, Maria. Yes. Então, quando você sabe o que você carrega, André, há coisas que ficam claras em você. A tua amizade, os lugares que você acessa. Por exemplo, eu estou aqui porque você é um cara de propósito. Outros podcasts me chamam e me convidam, mas você não vai em qualquer lugar, porque quando você sabe o que você carrega, você sabe onde acessa, as mesas que senta, as mesas que come, as mesas que conversa e os lugares que você vai.
Então, estar aqui é propósito. E como eu posso estar alinhado ao meu propósito? Como eu posso ter esse filtro diário para entender o que de fato faz parte do propósito? Número 1. Não existe verdadeiro propósito sem você estar conectado ao Criador. Uau. Todo produto tem um produtor. Ninguém conhece melhor a Mac do que o dono da Apple. Ok? Então, se você quiser saber do teu telefone iPhone, você vai na Apple ou num agente autorizado pela Apple. Qual é o nosso problema? Há muita gente que não tem propósito e ele vai perguntar numa pessoa também que não tem, num agente não autorizado. Então, se você quiser entender o teu propósito, primeiro, você tem que estar conectado com Deus. Segundo, identifica aquilo que te irrita. Essa é profunda. Identifica aquilo que te irrita. Aquilo que te irrita. A tua raiva está conectada com o teu propósito. Não, calma. A tua raiva, ela está conectada com o seu propósito? Okay. Por quê? Posso ir na Bíblia? Vai. Moisés. Um egípcio estava a matar... Essa eu já peguei. Solta. Moisés, o egípcio estava a matar quem? O hebreu. Yes. Moisés ficou com raiva, matou o egípcio. Moisés foge. Vai para onde? Para o deserto. O que Moisés não sabia é que Deus só estava lhe levando no deserto para se encontrar com Jetro. Porque todo homem que tem propósito tem sacerdote. Todo homem. Já é aqui, ó, um adendo para pregador que prega em muito lugar e não tem pastor. Não, há muito pregador vagabundo. Há muito pregador que nem tinha que subir no altar. Uau. Porque não, todo pregador que não tem pastor, no mundo espiritual, ele não está autorizado. Por isso é que o diabo pode fazer com ele o que ele quer. Mas não vou entrar aí. Moisés vai para o deserto, André, se encontra com Jetro. Porque o deserto é o lugar de treinamento. Deus treina Moisés em Jetro. Jetro era sacerdote em Midian. Então Deus leva Moisés no deserto para Moisés aprender com Jetro. Só que Deus vai ter com Moisés no deserto e lhe fala: Moisés, volta. Vou voltar onde? No Egito. Não, mas lá me tem como assassino. Você só fez errado, matou. Mas aquela raiva é do teu propósito. Então a tua ira está conectada com o teu propósito. Por exemplo, há pessoas que estão a nos assistir, ela tem raiva de injustiça. Ela não sabe que ela é juíza, é advogada. Por exemplo, tem pessoa que está a nos assistir que ela tem raiva, quando vê alguém na rua a pedir esmola, ela chora. Yes. O que ela não sabe é que dentro dela tem universidades, tem orfanato, tem ONG. Então a tua raiva está conectada com o teu propósito. A tua raiva está conectada com o seu propósito. Identifica a tua raiva. Que encontrará o seu propósito. Eu pego. Essa questão da raiva eu achei interessante também, porque a gente pode falar sobre um assunto que é justamente o controle das emoções. A gente entende que a raiva está alinhada ao propósito, mas a partir de quando você inserir um limite nas suas emoções, a partir de qual ponto eu devo entender que as minhas emoções, apesar de fazerem parte do meu propósito, elas não podem influenciar em mim, nos meus acessos, nas minhas oportunidades, e para que eu não perda coisas ou pessoas por conta das emoções. Ok. A Bíblia vai dizer: irai-vos, mas não pequeis. Yes. Primeiro, você pode se irar. A tua ira só não pode te fazer pecar. Então, como é que eu alinho as minhas emoções ao meu propósito? Número 1. As emoções que te alinham ao teu propósito são as emoções saudáveis. Ok? É aquela raiva que você tem por algo que vai beneficiar a sociedade. Sim. Agora, tenho raiva de quê? Eu quero pegar o meu marido, quero matar ele. Não, essa raiva não. É tudo aquilo que está conectado àquilo que vai avançar a humanidade. Jesus, ele foi no templo, estava lá o povo a vender, a fazer falcatrua no templo. O que Jesus fez? Pegou o chicote, mandou todo mundo embora. Aquela raiva de Jesus foi necessária porque estavam a tornar o templo um lugar de mercadores. Estavam a tornar o templo um lugar de negócio. Ele falou: não, a casa do meu pai será chamada casa de oração. Então, as nossas emoções têm que estar sempre conectadas ao propósito. E quem tem propósito controla as emoções. A propósito. Se você não tem gestão emocional, você não vai alcançar o seu propósito. Porque para alcançar o seu propósito, você vai sofrer perseguição, você vai sofrer inveja. Olha, José,
José, para chegar no palácio, teve que ser vendido pelos irmãos. Então, quando os irmãos de José vão procurar José no Egito, a Bíblia diz que José vai se esconder e faz o quê? Chora. Deu um choro que o palácio ouviu. Mas José fez algo importante. Ele descarregou as emoções negativas que é para depois alimentar os irmãos. Há muita gente que não está a viver o propósito porque está a usar raiva negativa para matar a pessoa. Quem tem propósito, ele gera as emoções para o benefício do propósito. Quem tem propósito gera as emoções para benefício do... Isso de José eu achei uma chave valiosa, porque José se retira, grita e depois volta. Porque toda raiva, há muita gente que guarda e acumula. A raiva é uma energia. A raiva é uma energia. É uma energia. Então, por exemplo, há pessoas que liberam essa energia treinando. Uns vão na academia, outros vão jogar bola, outros gritam, outros dão murro à parede. Então, você tem que ver formas de liberar as suas energias negativas. Daí a importância de você se conectar com as pessoas certas. Porque toda pessoa carrega uma energia. Toda pessoa carrega uma energia. Todo ser humano carrega uma energia. Quanto mais energias negativas você se conecta, mais podre por dentro você fica. As 5 pessoas que você mais se conecta diariamente, elas estão a liberar para você energia positiva ou negativa. Por isso que Salomão falou: quer ser sábio? Anda com quem? Com o sábio. Com sábio. Porque o sábio te libera energia de sabedoria. E o tolo? Isso aqui foi matador. Isso eu achei fantástico. Pessoas têm energias. Todas. Nós nesse momento estamos aqui, André, nessa sala do Young Cast. Tem uma energia aqui dentro. Homens espirituais conseguem sentir essa energia. Então, há lugares que eu vou, eu só não entro porque eu sinto que não é uma boa energia. Tem casas que eu vou falar que não tem uma boa energia. Então, grandes homens sabem fazer leitura das energias. Então, quando você souber isso, você vai saber até o lugar que você acessa e os lugares que não acessa. Você vai saber onde ir e onde não ir. Isso serve, por exemplo, para pessoas, para amizade, porque a pior coisa que tem é quando você vive algo, acontece, tem uma conquista, algo que chegou para você e você vai animado contar isso para uma pessoa, só que a energia que você colocou foi 100% positiva, mas a que você recebeu foi 100% negativa. Exatamente. Esse é aquele amigo, aquela amiga que você vai contar o teu testemunho, a tua bênção, e ela, em vez de se alegrar contigo, ela te faz perguntas de desdenho. Desdém. Será? É mesmo verdade? Eu falo sempre, todo amigo que não celebra contigo as tuas bênçãos, você não deve andar com ele. Porque quem não celebra as tuas bênçãos, tarde ou cedo vai virar um Judas ou vai se tornar alguém que vai te picar por trás. Amigos que não viram o teu trajeto para o topo, não podem estar contigo no topo. Uau! Vou falar de novo. Não, essa deixa eu falar. Amigos que não viram o seu processo até o topo não podem estar com você no topo. Por quê? Porque só vai te aplaudir, André, com alegria e com lágrimas, quem viu o teu processo. Yes. Posso falar que é algo forte? Vai. Qual é o nosso erro? Nós chegamos no topo, os que viram o nosso processo, nós não convidamos. My God. Eu achei interessante, ontem quando fui lá na inauguração da Terra Prometida, o Tiago Lunel começou a falar dos amigos que viram o processo. E estavam todos lá. Só pode chorar com os que choram quem viu o processo. Só pode se alegrar com os que se alegram quem viu o processo. Então, quando você traz para o topo quem viu o processo, a festa fica mais linda. Sim. Então, há muita gente que está a levar para o topo no momento da celebração, quem não viu o processo. Resultado, inveja. Todo invejoso nasce naquela pessoa que não viu o teu processo. Porque quem de verdade viu a tua trajetória, André, quando te vê no topo vai falar, uau! André! Yes. Quem te viu a dormir no chão, quando você estiver a dormir na cama vai falar, uau! Quem te viu andar a pé, quando te vê andar com Porsche, Hilux, vai falar, uau! Quem te viu sem comida em casa, quando te vê você aí comer no rodízio, vai falar, uau! Quem te viu a não ter dinheiro para comprar passagem, quando te vê você apanhar avião para ir para a Europa, vai falar, uau!
Essa frase de os amigos que não fizeram parte do seu momento que você sofreu, do momento de dificuldade, eles não devem fazer parte do seu topo, lembra muito aquela questão de quem não passou sede comigo não pode beber da minha água. Isso não é egoísmo. Isso, de fato, é saber valorizar quem esteve com você. Jesus falou, André, quem comigo não ajunta, espalha. Espalha. Então, se você não teve pessoas que te ajudaram a juntar, eles não vão saber preservar. Eles não vão saber. Você tá afiado, hein? Tô um bocadinho hoje. Então, na minha vida hoje, eu não trago para minhas bênçãos quem não viu as minhas lutas. E se você não viu as minhas lutas, não opina nas minhas bênçãos. Eu só trago para opinar nas minhas bênçãos quem viu o meu processo. A maior parte dos fofoqueiros, dos caluniadores, eles falam porque não viram as lutas, André. Quando eles te olham hoje, falam, André, uau! Eles não sabem os momentos que você sonhava. Então, traga para o topo quem viu o teu processo. Traga para o topo quem viu o seu processo. Um ponto que eu julgo muito importante também é a questão de construir no silêncio. O quanto é importante construir no silêncio? Bom, nós aqui temos algo extremamente importante, André. O que é construir no silêncio? Construir no silêncio é você não falar sobre os teus projetos para o Judas. Por quê? Esse é o tópico que vamos falar. Porque quando você tem uma visão, você tem que falar a visão com as pessoas certas. Porque toda visão Deus levanta os provedores. Toda visão Deus levanta os... Cara, isso que você está liberando aqui é uma chave, é um código muito forte. Não é que eu não devo falar para ninguém, eu devo falar para as pessoas certas. porque é o seguinte, André. Quando Deus te dá visão, Deus não te dá o dinheiro. O que Deus te dá? Pessoas. Toda visão que Deus te deu, Deus já preparou as pessoas que vão botar o dinheiro. Só qual é o problema de muita gente? Ele fala a visão para as pessoas erradas. Daí a importância de você estar conectado com pessoas que têm propósito e visão. Porque quem tem propósito e quem tem visão, ele gosta de ouvir outra pessoa também que tem visão. O problema dessa pessoa que está nos ouvindo aí é que ele só anda com pessoas que falam à toa, que não tem propósito, não tem visão, não tem identidade, não sabe para onde vai, não sabe o que quer. Então fuja dessas pessoas. Foge de pessoa que não tem visão, não tem propósito e não tem identidade. Jesus falou, quando um cego guia outro cego, os dois caem onde? No buraco. Poderá um cego guiar o outro? Impossível. Então, esse é o segredo. No silêncio você tem que falar da visão nas pessoas certas. Compartilha a visão com as pessoas certas. Abacuque 2 vai falar, escreva a visão para até que aquele que passa a correr veja a visão. Só passa no caminho da visão quem tem visão. Vou falar de novo. Só passa no caminho da visão quem tem visão. Quem não tem visão não consegue andar num caminho de visionários. Porque o caminho do visionário assusta. Porque o visionário não fala... Porque o visionário não fala segundo o bolso dele, André. O visionário fala segundo Deus dele. O visionário vai falar coisas que vai te assustar. E geralmente são coisas que ninguém vê. Claro, porque o visionário não vê com esses olhos. O visionário vê com os olhos da imaginação. O visionário, ele não vive de situação. Ele vive de revelação que Deus lhe deu. Não é revelação de pix, nome, não é isso que eu estou a falar. Porque a palavra revelação, rema, né, é uma revelação que você recebe. Então, todo visionário, ele nunca vive segundo o dinheiro que ele tem na conta. Não vive segundo isso. Porque o visionário acredita que a coisa mais barata que Deus pode te dar é dinheiro. Ele entende que... O tolo acredita que o dinheiro é tudo. O visionário entende que o dinheiro... É consequência. É consequência. Para o visionário, a visão vale mais que o dinheiro. Para o tolo, o dinheiro vale mais que a visão. Por isso é que o visionário multiplica dinheiro e o tolo perde dinheiro. Visão não se compra. Não se compra. É Deus que dá e Deus manda os recursos.
Deus manda os recursos. Essa questão justamente sobre pessoas visionárias, né? Quando a gente fala sobre construir, é aquilo que você falou. Você está construindo, você está crescendo, você está desenvolvendo, automaticamente você atrai olhares. Olhares de pessoas visionárias, pessoas que investidoras. E também esse ponto que você trouxe, que é justamente de pessoas que não te apoiam, de pessoas que elas estão vendo o seu crescimento, mas elas logo serão para você uma pedra de tropeço. Eu queria entender sobre a inveja, porque aqui no Brasil a gente utiliza esse ditado aqui, ó, a inveja é pior do que macumba. Mas macumba no seu contexto é completamente diferente do Brasil. Mas mesmo sendo diferente e lá a macumba, ela sendo algo tão poderoso, você realmente acredita nessa frase que de fato a inveja é pior que uma macumba? Não, eu falaria assim, André, o invejoso é necessário. O invejoso é necessário. Para o visionário. Porque para o visionário o invejoso é combustível. Porque o visionário entende que não existe uma grande visão sem vários invejosos. Os invejosos são um indicador de que você está no lugar certo. Os invejosos indicam que você está no lugar certo. Para o visionário. Agora, alguém que não tem visão, ele gasta tempo para responder aos invejosos. Toda pessoa que tem tempo para responder aos invejosos não é visionário. O visionário não perde energia com os invejosos. O visionário gasta tempo com a sua visão. Então, os invejosos é a indicação de que você está no lugar certo. A perseguição é a indicação de que você está no lugar certo. Agora, quando você responde aos invejosos, você dá crédito aos invejosos. Nunca esqueça disso. Homens grandes não respondem a homens pequenos. Homens grandes não respondem a homens pequenos. Não, porque se alguém está a falar por detrás de você, se está a falar por detrás, você já sabe que está atrás. Então você não vai parar que é para virar para trás, porque quem olha para trás não avança. Então quem pica nas tuas costas ou quem fala nas tuas costas já está nas costas. Então não gasta tempo com quem está atrás, gasta tempo com quem está em frente. Por isso é que visionários se preocupam em estar com pessoas que estão mais longe que eles. Uau! É aquela frase, o visionário ele nunca quer ser o melhor da mesa. Não, quer ser o menor. Toda mesa que você é o melhor, você tem que trocar já. Toda mesa que você é o mais inteligente, troca. Toda mesa que você é a mais rica, troca. Por quê? Porque nessa mesa você já não cresce, só te sugam. Meu... Eu vi um grande homem que ele falava assim, André, ele comprou um avião e ele se gabou nos amigos, uau, comprei um avião, papapá. E uma vez ele pegou um avião onde ele teve que aterrar num outro aeroporto. E nesse aeroporto ele encontrou aviões privados muito mais lindos do que o dele, muito mais chique e muito mais caros. Só que ele nunca tinha aterrado num aeroporto como esse. Quando ele aterrou nesse aeroporto, ele viu que o avião dele não era nada. Quando ele entrou numa atmosfera de pessoas maiores do que ele. Então, o visionário que se desafia a crescer, ele quer sempre estar num ambiente de pessoas mais inteligentes do que eles, mais ricas do que eles, mais sábias do que ele, porque ele quer crescer. O visionário nunca para de crescer e nunca para de aprender. Quem para de aprender é mar morto. O mar morto só é morto porque ele só recebe, não dá. Uau. Quem não está aprendendo está a morrer. Quem não está aprendendo está a morrer. Você pode, é um fato, a gente pode dizer assim, de fato, que o movimento ele é o principal pilar, porque você citou algo que eu achei interessante. No contexto que você traz, se o cara está numa mesa e ele é o melhor dela, ele tem que ir para outra, ou seja, movimento. Isso. Se chegou na outra e viu que ele é o menor, ele tem que ir para outra. Estar em constante movimento, quando eu me movimento de forma constante, eu estou mais próximo do meu objetivo? Água parada cheira mal. Água parada cheira mal. Deus é um Deus de movimento. Eu falo sempre, a Bíblia não é estática. Se você ler a Bíblia, e nós lemos, você vai ver sempre que Deus pega alguém, Deus pede para ele se mover. Moisés morre, Josué quer parar. Deus fala, Josué, por que estás parado? Marcha! Vambora! Por que estás parado em Moisés se já morreu? Deus não trabalha com os mortos. Uou! Deus não trabalha com mortos. Toda pessoa que consulta morto está morto.
Deus é um Deus vivo. Por isso é que o vale dos ossos secos, quando o profeta aparece, tem que ressuscitar. Porque aonde o Espírito Santo está, tem que ter vida. Por isso é que a religião é feita pelo homem. Ah. Tudo... Não vou entrar aí. Tudo que é feito pelo homem está a morrer. Tudo que Deus toca, vive. Por isso é que quando Jesus aparece, Lázaro tem que ressuscitar. Quando Jesus aparece, o filho da viúva de Naim tem que ressuscitar. Porque tudo que Jesus toca tem que ter vida. Eu, quando era mundano, estava morto. Jesus me tocou, tenho vida. Eu, quando era mundano, era feio. Jesus me tocou, estou bonito. Eu, quando era mundano, estava desgraçado. Jesus me tocou, estou chique. E cheio da graça. Quando você fala justamente sobre essa questão assim de antes de Cristo você estava desgraçado e hoje com Cristo você possui a graça. A graça ela também é um pilar muito interessante e às vezes não é entendido por muita gente. Algumas pessoas acreditam que a graça basicamente ela te dá acesso ao céu independente da quantidade de pecados que você tenha ou que você exerça. Mas na verdade a graça ela tem um outro significado. Qual é o real significado da graça? O real significado da graça, André, é Jesus. É Jesus. Toda pessoa que acha que a graça é legalidade para pecar, não entende a Bíblia. Uau. A graça é mais perigosa que a lei. A graça é mais perigosa que a lei. Posso provar? Vai. Na lei, adultério é físico. Na graça, adultério é no pensamento. Na lei, adultério é ato. Na graça, adultério é pensamento. A graça é muito mais severa. A graça não é legalidade para o pecado. Jesus não tolera o pecado. São os homens. Na verdade, quem acha que a graça é uma legalidade ao pecado é quem já queria pecar. Porque quem recebe Jesus de verdade foge do pecado. Quem recebe Jesus de verdade foge do pecado. Foge do pecado. Não peca não é porque tem medo, mas porque tem amor. Tem amor. A Cristo. É ignorância. Casamento. Casamento é um tema também muito interessantíssimo porque a gente percebe que cada vez mais e mais, né, o divórcio no Brasil ele só aumenta. Isso a gente pode atrelar. Porque hoje a gente vê psicólogos, que eu não sou contra, a gente vê psicólogos especialistas em casais, justamente pelo aumento dessa demanda de divórcios, né, aparecem muitos especialistas falando sobre. Só que quando há uma separação no casamento, a gente pode atrelar isso 100% a atitudes humanas ou a gente também pode atrelar isso à questão espiritual? Bom, primeira coisa que nós temos que estabelecer aqui sobre o casamento... Há muita gente que entra para o casamento e não sabe o real significado do casamento. Tudo aquilo que você não sabe, o seu propósito, tarde ou cedo você vai banalizar. Biblicamente falando, o casamento nunca foi feito para ver divórcio. Nunca. Mas os homens, por ignorância, por falta de conhecimento, capacidade para estar dentro de um casamento, eles acham escape. Qual é o escape? É sair. Todo casamento tem solução. Todo. Todo casamento tem solução. As pessoas às vezes é que não tem a informação correta para a solução. Agora, no casamento existem fatos naturais e espirituais. Você falou sobre a quantidade de divórcio no Brasil. Isso. E aqui é importante falar isso. Sim. Há muita gente que está divorciado com a mulher em casa. Tem muita gente divorciado com a mulher em casa. Ele dorme num quarto, a mulher no outro quarto. E há muitos casamentos hoje... Não sei se eu falo isso aqui. Fala. Há muitos casamentos hoje que são bancados. Não sai de casa, vou te pagar... Porque senão você quebra o meu ministério. Já está quebrado. Porque nós não precisamos ver, mas Deus vê. Todo homem que não consegue manter a sua casa é um frouxo. Uau. Meu Deus. Todo homem que não consegue segurar a sua casa é um frouxo. Uau. O nosso primeiro ministério é a família. Se você não consegue gerir a sua casa, você não vai conseguir gerir mais nada. Então, no casamento existem fatores espirituais, sim. Existe a batalha espiritual no casamento. Eu ensino na nossa igreja o seguinte. Toda mulher e todo homem crente e casado tem que saber que há uma luta espiritual para dividir esse casamento. Todo.
E o que você precisa fazer? Orar pelo teu casamento, diariamente. André, eu ponho as mãos sobre a minha mulher. Eu oro pela minha mulher, eu ponho a mão sobre ela. Eu tenho que orar pela minha mulher. Então, há muito divórcio, por quê? Pelo desconhecimento do mundo espiritual no casamento, a batalha espiritual, mas não é mais por isso. Há uns mesmo sem vergonha, há umas irmãs também, infelizmente, sem vergonha. Hoje o feminismo, não sei se eu posso entrar nisso aqui. Vai, vambora. O feminismo está aí muito aflorado, não é? Também tem muito homem frouxo. A mulher que veste as calças. Homem, na Bíblia, vai ser sempre homem, o macho. E macho não é falar alto, macho não é bater, macho não é gritar, esquece isso. Macho é ser o líder em casa. É o protetor, é o provedor, é o sacerdote, é o cabeça, é o pai, é o exemplo. Esse é o macho. Então, qual é o problema hoje em dia, André? Nós temos muitas famílias onde os papéis foram invertidos. Toda casa onde inverteram os papéis, tarde ou cedo, vai destruir. Por quê? Já existe divisão. Toda casa onde a mulher que manda já está dividida. Toda casa onde a mulher é quem assume o papel do homem, a mulher que manda. Posso falar melhor? Posso falar melhor? Vai. Toda casa onde a mulher assume o papel do homem, o diabo já está dentro. Uau. Posso ir na Bíblia? Cara, forte isso aí. No jardim, quando Adão dá o papel para Eva, o mundo acabou. Se Adão não desse o lugar que ele deu para Eva, nós não teríamos o problema que nós tivemos. Adão nos entregou através de Eva. A serpente falou com Adão ou com a Eva? Com Eva. Ok. Meu Deus. A minha pergunta é simples, André. Por que ele vai falar com a Eva e não vai falar com Adão? Ele vai falar com a Eva porque ele sabia que já tinha acordo com a Eva. O diabo só conversa com quem ele responde. O diabo só conversa com quem lhe responde. E o homem conversa com quem? Com a mulher. Por que o diabo viu que ele tinha que entrar por Eva? Porque ele tinha ganhado já Eva. A Bíblia diz que o diabo fala com Eva, não aconteceu nada. Eva comeu e não aconteceu nada. Quando Adão come, aí acabou. Enquanto o diabo ganha a mulher ganha o homem. Nossa, meu... É dever do homem controlar a vida espiritual da esposa. É dever do homem direcionar a mulher espiritualmente. Que brincadeira é essa? A tua mulher ora mais que você. Que brincadeira é essa? A tua mulher lê mais a Bíblia que você. Eu vejo alguns homens que ficam felizes. A mulher dele está na igreja e ele está na balada. Não, a minha mulher está lá já a orar por mim. Não. Você é o cabeça. Você é o sacerdote. O papel do sacerdote está estabelecido na Bíblia. Não é a sociedade que determina. Não é o livro da irmã que determina. Não. É a Bíblia. Sacerdote é o homem. O cabeça é o homem. A tua opinião, o teu achismo para Deus não vale nada. Mundo espiritual. A gente falou sobre isso e, cara, deu uma baita de uma repercussão no Brasil e no mundo, que é justamente sobre a questão da macumba. Mas eu queria ir mais profundo ainda no mundo espiritual, meu amigo. Okay. Primeiro, André, uma coisa que nós temos que ter aqui muito claro é que, eu já falo aqui, o mundo espiritual é mais real que essa bandeja aqui. Você chama bandeja aqui isso? Isso. É porta-copos. Porta-copos. Isso. O mundo espiritual é mais real que esse porta-copo aqui. Por quê? Qual é o princípio bíblico? Tudo que é físico veio do imaginário. Sim. O imaginário é algo visível ou não? O imaginário não. Ok. O mundo espiritual é visível ou não? Não. Ok. Então significa dizer que o que é físico é controlado pelo mundo espiritual. Yes. Ok? Yes. Ok. Sentido. Então, implica dizer, André, que quando você entende o mundo espiritual, você vai entender o mundo natural. Qual é o problema? As pessoas não entendem o mundo espiritual e querem entender o mundo natural. Feitiço, macumba.
Não é natural, é espiritual. Porque eu falo sempre, demônios não apanham avião, não tiram visto. Então, por isso é que alguém pode estar na Bahia e fazer macumba para alguém que está no Rio. Alguém pode estar em Belo Horizonte e fazer macumba para alguém que está em São Paulo. Sim. Alguém pode estar em África e entrar na tua casa aqui em São Paulo. Entende o que eu estou dizendo? Então, a macumba vai muito além desses trabalhos que fazem aqui, que colocam em portas. Não. Vai muito além. Existe um nível mais alto da magia negra, que são o nível das potestades, entidades territoriais. Eu repito o que eu já falei aqui. A macumba no Brasil é muito fraca. Mas muito fraquinha. Por que nós em África vemos coisas pesadas? Porque o teu nível de conhecimento do mundo espiritual vai determinar o teu nível de acesso ao mundo espiritual. André, o mundo espiritual tem portas. Sim. Então, há níveis no mundo espiritual para você entrar, alguém tem que te apresentar. Há muita gente aqui a falar de libertação que não sabe o que está a falar. A libertação existe em vários níveis. Existe a libertação do sangue. Por isso é que Jesus morreu, teve que dar quê? Sangue. Há muita gente que não sabe disso. Eu já falei aqui, o nosso sangue tem o DNA. Tudo está onde, André? Tudo está no sangue. No sangue. Por isso é que quando alguém quer estudar o sangue de uma família, se ele tirar o teu sangue, ele consegue ver coisas através, ele consegue ver a tua linhagem, tudo através do teu sangue. Por isso é que no mundo da magia e da feitiçaria, usam animal, usam sangue. Aquele animal que eles matam lá no terreiro ou na magia negra, e tem também a magia branca, aquilo é algo profético. Não existe grande trabalho no mundo espiritual sem sangue. Então, o conhecimento do mundo espiritual vai determinar como é que você vai lidar com as forças aqui embaixo. Então, batalha espiritual, antes de ser física, ele é aqui em cima. Por isso que Jesus falou que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. É contra quê? Potestade. Potestade está onde? Nas regiões que? Celestiais. Qual é o problema? Há muita gente, por exemplo, eu já vi pessoas a expulsar demônio e a tentar fazer isso na pessoa, a bater a pessoa. Não é a pessoa. Aquilo não é físico. A autoridade não está no grito, está na pessoa. Para expulsar demônio não é gritar. É a autoridade que você carrega, é o nome. Os demônios estão a expor muita gente porque eles não têm autoridade. Para expulsar demônio, primeiro, você tem que entender a tua autoridade em Cristo. Segundo, você tem que ver a tua vida. Terceiro, você não pode ter medo de feiticeiro nenhum. Existem os critérios, então. Quem foge macumbeiro não conhece a Jesus. Quem foge de um macumbeiro não conhece Jesus. Quem foge feiticeiro não conhece a Jesus. Fugir feiticeiro como? Feiticeiro é para botar para quebrar. Colocaram macumba na tua empresa ou na tua casa, bota pontapé nisso. Tem medo de quê? Demônio é para confrontar. É para confrontar. Não é para fugir. Nós em África temos um dizer. Nós temos sede de expulsar demônio. Sede de... Eu particularmente eu gosto de expulsar demônio. Você gosta? Eu tenho um prazer. Eu fico a procurar demônio. Aqui não tem demônio na igreja, que é para expulsar. Só que há lugar que você nem pode fazer oração de libertação, né? Porque... Mas pronto, amém. E como que é, no mundo espiritual, essa questão assim dos demônios com relação a vícios? Pessoa que não consegue parar de fumar, não consegue parar de beber, pessoa que tenta e não consegue. Não, aí tem muita gente que fuma, bebe. Essas pessoas são controladas por entidades de vícios. Uhum. E nessas entidades de vícios existem vários níveis. Certo. Porque, André, existem demônios pequenos. Existem demônios que vão te colocar em vícios, por exemplo, de masturbação, vício do álcool, vício do cigarro. Uhum. Isso são demônios que te colocam preso nisso. Para você sair disso, não basta só o psicólogo, não basta só o psiquiatra, não. Essas pessoas são muito importantes, mas não é necessário. Ou seja, não basta só isso. Não podemos lidar com coisas espirituais de forma naturais. Uau.
Aspirina não expulsa demônio. O maior problema que eu vejo aqui no Brasil é que estão a tentar lidar com coisas espirituais de forma natural. Não, e há pessoas ainda que acham que não existe. E há pessoas ainda que falam que já não existe mais libertação, já não existe demônio. O tempo da graça já não tem libertação. Jesus expulsou tanto demônio, Paulo expulsou demônio. Então, todo lugar que não se expulsa demônio, os demônios habitam. Todo lugar que não se expulsa demônio, os demônios ficam confortáveis. Então, nós temos que lidar. Pastor, estou no vício, cigarro, álcool. Isso é um vício que você precisa lidar espiritualmente. Só Deus para arrancar alguém de vícios. Só Deus. Só Deus. E há pessoas que estão nos assistir, elas sabem o que eu estou a falar. Só Deus. Tirar a pessoa do vício é só Deus. E como que é a questão, por exemplo, a gente chama aqui no Brasil de maldição hereditária, quando você carrega uma maldição espiritual de antepassados, de pais, avós. É real? Muito real. Algumas pessoas percebem mal. Eu há dias falei que o tempo de Abraão, Jacó, Isaac, naquele tempo não existia lei. Não existia lei. Mas eu te pergunto, André, Abraão mentiu? Não. Mentiu. Jacó mentiu? Ah, sim, mentiu. Isaac. Todos mentiram. Eu estou a te falar de bisavô, avô e filho. Estou a te falar de 3 gerações. Depois quem veio? José. Ou seja, na linhagem de Abraão, 3 gerações. Maldição da mentira. Quem quebrou? José. Então significa dizer, há mulheres, por exemplo, que estão a me assistir agora, a mãe foi divorciada, ela está divorciada. A irmã divorciou. Há pessoas que estão a me assistir agora, elas sabem. O pai era cachaceiro, os filhos também tudo cachaceiro. Isso é uma maldição. O que é maldição? Padrões repetitivos. Eu estou aqui a falar, na minha família tinha uma maldição onde os jovens aos 25 morriam. Entravam para o álcool, a prostituição e morriam. Eu, na minha família, eu quebrei. Então, maldição hereditária existe. Pastor, prova melhor. Jesus, aparece um cego, os apóstolos perguntam, Senhor, quem pecou para que ele ficasse assim? Por que os apóstolos perguntam isso para Jesus? Porque eles sabiam que é possível eu pegar algo, uma enfermidade, um câncer, através da linhagem do meu pai. Os médicos hoje em dia, há médicos a nos assistirem, eles já perguntam, então, em sua família teve alguém que teve um câncer, diabetes, por que eles perguntam isso? A medicina já confirma a maldição hereditária. Ai, pastor, mas a Bíblia diz que Cristo levou no madeiro toda a maldição. Sim, levou. A minha pergunta para você é, você sabe disso? Você afirma isso? Você declara isso? Então toda maldição hereditária tem que ser quebrada. Sim, tem que ser quebrada. André, eu te pergunto, se você tiver dor de cabeça agora, ou uma enfermidade, a enfermidade às vezes você vai ao médico e o doutor te passa remédio. Sim. Ok? Se você for para o doutor te dá o remédio e não tomar o remédio, vai passar a enfermidade? Não. É muita gente que está em casa assim. Tem Jesus. Vão na igreja. Mas eles não entendem o que Jesus fez por eles. Então, para a maldição ser quebrada numa família, alguém da família tem que entender o que Jesus fez e fazer assim, na minha família, a maldição tal, que aconteceu na minha mãe, no meu bisavô, no meu tataravô, eu cancelo na minha linhagem. Toda maldição que não é pronunciada não é cancelada. Uau. Posso ir na Bíblia? Uau. Posso? Vai. Isso é forte, hein? O anjo aparece e luta com Jacó a noite toda. Sim. A Bíblia diz, ao clarear, o anjo fala assim, deixa-me embora. E Jacó fala assim, eu não vou te deixar ir enquanto não me abençoares. E o anjo pergunta assim para ele, qual é o teu nome?
Por que o anjo pergunta o nome de Jacó? Porque o nome de Jacó estava conectado à maldição da família. Usurpador. Mentiroso. Assim que ele fala, Jacó, o anjo fala, não, esse não é o teu nome. Esse nome está conectado ao padrão de maldição da tua família. O teu nome é Israel. Meu Deus. Por que o anjo faz questão de trocar o nome de Jacó? Oh, o que vou falar aqui agora é forte. Porque até a promessa de Deus não iria se cumprir enquanto tivesse uma maldição na vida de Jacó. O anjo teve que vir para quebrar a maldição na vida de Jacó. O nome Jacó quer dizer que é usurpador, mentiroso, trapassador, aldrabão. Porque Jacó pegou a bênção do irmão através da mentira. Há muita gente que está nos assistindo aí, sabe o que eu estou a falar? Mas você também tem muito teólogo aí de plantão que ainda acredita que não existe maldição hereditária. Mas ele está me assistindo. O pai dele era pobre e ele também está aí teólogo pobre. Existe maldição hereditária? Eu sei o que eu estou a falar, André. Existe maldição. E como que é a questão espiritual, por exemplo, associado a doenças? Por quê? A gente sabe que a medicina ela foi deixada por Deus. Deus deu capacidade e inteligência para o homem para resolver muitos problemas. E de fato resolve. A medicina tem pessoas que elas conseguem receber cura de certas enfermidades. Claro. Mas existe uma doença, principalmente aqui no Brasil, que é o câncer. E todo desenvolvimento de câncer, o médico ele nunca tem uma resposta clara para explicar aquele momento inicial quando o câncer foi fundado. Como o mundo espiritual pode ter participação na formação de um câncer? Primeiro ponto. Toda enfermidade, é importante ficar claro, toda enfermidade é satânica. Toda enfermidade toda é satânica. Parte de um ponto espiritual. João 10:10, o diabo veio para roubar, matar e destruir. Então, quando alguém tem saúde, o diabo vem e te rouba a saúde. Por que a doença que os médicos não conseguem dar conta? Porque é espiritual, André. Por exemplo, eu sou crente acessivelmente há 7, 8 anos. Desde que eu me converti, eu fiz uma declaração. Eu disse, Deus, a tua palavra diz, Isaías 53, que tu levaste sobre si as nossas enfermidades e as nossas doenças. Sim. Então, se Deus levou, eu já não posso ter. Eu nunca fiquei doente. E não vou ficar. Ai, pastor, mas acontece para você. Eu acredito na Bíblia. A doença, a enfermidade é satânica. A depressão é satânica. Por quê? Por que o depressivo quer se matar, André? Por quê? Por quê? Por quê? Exato. Por que o depressivo quer tirar a vida? A sua vida. É espiritual. Só qual é o problema que nós, os brasileiros, queremos naturalizar o que é espiritual. Não, eu, particularmente, eu já atendi várias pessoas com depressão. Sem desdenhar, os psicólogos, os psiquiatras fazem um grande trabalho. Mas eles têm que entender que a doença é da raiz espiritual. Jesus falou várias vezes na Bíblia. Essa enfermidade aí é do diabo. Jesus curou paraplégico, várias enfermidades. Os apóstolos. Por que os apóstolos curavam enfermos? Por que Jesus curava enfermos paralíticos? Por quê? Enfermidade é satânica. E você que está em casa doente, não aceita isso. Repreenda a enfermidade do teu corpo. A enfermidade é diabólica. Diabólica, André. Eu não podia aqui te falar bonito. Não, esquece isso. Enfermidade é satânica. Claro, há enfermidades com a sabedoria dos médicos que dá para gerir. A medicina não está dando conta. E outra coisa, não sei se vocês sabem. Está vindo aí mais uma pandemia. Escreva aí. Está vindo mais uma pandemia. Escreve, grava esse podcast. O mundo vai voltar a parar. Se eu sou profeta. Esse é meu amigo Edivaldo Simão aqui no Youngcast, pastor Edivaldo, príncipe Edivaldo Simão. Eu queria que antes da gente finalizar, se deixasse uma palavra de reflexão para quem nos assiste. Eu sei que já abençoou muito a nossa audiência, mas continue, fique à vontade. Bom, eu vou deixar aqui, se calhar, uns conselhos, né? Primeiro,
não existe outro caminho a não ser o caminho que é Jesus. Seja alguém que queira Deus de verdade, não queira milagre, queira transformação. Porque milagre é consequência de alguém que foi transformado. Segunda coisa, para você que tem uma igreja, sirva na tua igreja. Seja fiel à tua igreja. Seja fiel ao teu pastor. E para você que não tem uma igreja, procura uma igreja. Para você que está enfermo, para você que está em casa depressivo com uma enfermidade, nessa noite eu quero declarar cura sobre você, sobre a tua família. Eu profetizo restauração, casamentos foram quebrados. Eu quero declarar restauração, que a mão de Deus visita a sua casa e a sua família, em nome de Jesus. E, meu amigo, muito obrigado por me receber mais uma vez aqui. Eu que agradeço. Estou muito feliz. É sempre uma honra estar aqui contigo, amigo. A gente teve um crescimento exponencial, né? Desde exponencial. A última, quando o pastor Edivaldo veio aqui, nós estávamos, acho que com 200, indo para 200 mil seguidores. É verdade. Então, o pastor Edivaldo, ele é um dos colaboradores aí para esse 1 milhão de seguidores do Youngcast, é por isso que eu fiz questão de trazê-lo. Meu amigo, deixe suas redes sociais, fala um pouco sobre sua agenda no Brasil, fica até quando? Eu fico até quinta-feira. Eu prego a minha rede social, pronto, está aqui. Aí, na minha t-shirt. Ele já veio pronto, já isso veio é pronto. estratégico. Edivaldo Simão Oficial. Segue aí no Instagram, eu tenho vários conteúdos. O meu TikTok também é Edivaldo Simão Oficial. Eu prego quarta e quinta na igreja Shekinah do meu amigo Jonas Vilar, em Santana. Quarta e quinta. E na sexta-feira eu vou embora. Está de volta em Portugal. Que é a MIF Lisboa, né? MIF Lisboa. E vai estar lá em breve também. Nós com certeza. Vai muito podcast lá. Vai ser uma honra. Nós estaremos em breve lá em Portugal. Esse foi o pastor Edivaldo Simão. As redes sociais dele estarão disponibilizadas aqui na descrição. Essa entrevista nós aprendemos chaves que são importantíssimas para a nossa vida. Se a gente pode separar algo de extremamente valioso, além de tudo que foi entregado aqui nessa entrevista, é justamente a questão do mundo espiritual. Jamais ignore o mundo espiritual, porque ele é mais real do que você pode imaginar ou pensar. O mundo espiritual, ele existe de fato, o mundo espiritual, ele é uma realidade, e muitas coisas que acontecem de errado na sua vida, elas estão atreladas ao mundo espiritual. Mas, Yang, como eu posso me prevenir, como eu posso estar espiritualmente preparado e fortalecido para lidar com os problemas que acontecem na minha vida? Jesus, ele disse que existem cascas de demônios que só saem com jejum e oração. Se você tiver esses componentes, além da palavra, você vai ter maior facilidade de lidar com o mundo espiritual. Pode ter coisa, anote isso, pode ter coisa travada, parada e bloqueada na sua vida, que você há muito tempo tenta resolver, tenta desbloquear e não consegue, porque você está indo no inimigo errado. Esse inimigo não é físico, ele é espiritual. Essa foi a nossa entrevista de hoje com o meu querido amigo pastor Edivaldo Simão. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e já pode correr lá no Instagram, que todos os cortes dessa entrevista aqui já estão disponíveis lá para você enviar para sua família, enviar no grupo, enviar para seus amigos e evangelizar o Brasil e o mundo. Eu fico por aqui e eu vou te receber, porque eu sei que quem assiste o Youngcast não quer parar. A produção vai inserir aqui o próximo episódio, só você clicar aqui que eu te recebo dentro de uns 5 segundos. Eu te aguardo, até daqui a pouco.